Jesus falando no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falando aí sobre o ato tão difícil que todos nós às vezes temos, que é amar o próximo, não é verdade? Às vezes a gente tem facilidade de amar as pessoas que nos amam, não é verdade? Mas vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Mateus capítulo 5, versículo de número 43, ele diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que maravilha, não é verdade? Glórias a Deus. Amados irmãos, olhamos para essa passagem e aqui encontramos, queridos, essa noite, por essa oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, Jesus aqui, ele falando sobre a nossa prática de amar. E às vezes, como eu estava aqui dizendo, amar aquelas pessoas que nos amam é algo muito mais simples e algo muito mais natural para a gente, né? Você amar o seu pai, você amar a sua mãe, amar os seus filhos, você amar o seu marido, você amar a sua esposa, são coisas dentro da naturalidade. Mas ele está falando aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso maior desafio não é amar aqueles que nos amam, mas amar aqueles que sim têm ódio de nós. E muitas vezes a gente fica pensando assim, né? O diabo é que tem ódio de nós. Na verdade, o diabo quer destruir a vida da gente, quer bagunçar a vida da gente, ele quer tirar a nossa alegria, ele quer fazer com que a gente deixe de amar o nosso próximo, quer fazer com que a gente deixe de amar os nossos irmãos, deixe de amar os nossos vizinhos, deixe de amar os companheiros de trabalho, deixe de amar os colegas da sala de aula. Ou seja, a gente vai deixando de amar, deixando de amar, e daqui a pouco a gente começa a ficar com o coração enrijecido, um coração tomado de raiva, um coração tomado pelo ódio, um coração tomado muitas vezes por vinganças, por coisas inúteis. Jesus diz aqui, vocês até ouviram: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. O ditado popular, muitas vezes vão dizer para a gente tem que gostar de quem gosta da gente, mas Jesus está falando aqui: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Queridos irmãos, olha, onde é que nós devemos então ter a maior preocupação de amor? Porque amar, amados irmãos, as pessoas que nos dão presente é muito mais simples, é muito mais fácil. Amar as pessoas que elas nos dão carona é muito mais simples, é mais fácil. Amar aquelas pessoas que ligam para a gente, que às vezes, tem uma amizade, que às vezes mandam mensagem no dia a dia, é uma coisa mais fácil. Agora, quando Jesus está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso grande ato de amar é amar e bem dizer, falar bem, fazer o contrário daquelas pessoas
aqui, olha: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quantos são aqueles que às vezes são perseguidos no ambiente do trabalho? Quantos que são aqueles perseguidos às vezes pelo parente, perseguidos às vezes pelo colega, pelo vizinho, dentro às vezes da sala de aula, seja em qualquer nível de estudo, desde criança, o básico, o médio, o superior, em qualquer desses ambientes, muitas vezes a gente vai encontrar essas situações de pessoas que elas querem falar mal da nossa vida para poder tirar o nosso conceito de diante das demais pessoas. Elas querem criar às vezes uma caveira para nós, elas querem muitas vezes criar um rótulo para que a gente seja visto de uma outra forma por outras pessoas. Mas Jesus está falando aqui: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amai-vos os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Quantos são aqueles, amados irmãos, que às vezes o inimigo coloca às vezes um ódio no coração, e a pessoa, louvado seja o nome do Senhor, e a pessoa começa a fazer mal para você, e você às vezes não está nem pensando que aquela pessoa é capaz de fazer isso. Mas o inimigo, amados irmãos, ele é terrível. O inimigo, amados irmãos, das nossas vidas, ele é capaz de fazer com que a pessoa comece a pensar a seu respeito algo que não é verdade. Ele começa a colocar no coração, às vezes, o seu vizinho, que você não gosta dele, que você está com raiva dele, que você fez isso, que você fez aquilo. Muitas vezes o inimigo faz isso dentro das famílias, fala às vezes, na mente daquela pessoa, coloca no coração daquela pessoa, que aí tem alguém falando dela, e tem alguém fazendo alguma coisa. Mas Jesus está dizendo aqui que é para nós amar, louvado seja o nome do Senhor, os nossos inimigos. É para a gente dizer bem daquelas pessoas que dizem mal a nosso respeito, é para nós orar por essas pessoas, é para a gente muitas vezes fazer o processo contrário daquilo que elas fazem conosco. Jesus aqui, amados irmãos, ele faz essa indagação, porque, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? Ou seja, pessoas religiosas, levadas muitas vezes à religião, às vezes, amados irmãos, que não tem o amor de Deus na sua vida, às vezes ela até esquece dos mandamentos de Jesus, porque isso daqui é mandamento para a nossa vida. O primeiro grande mandamento, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes as pessoas estão cheias de religião, mas elas não estão cheias do amor de Cristo na sua vida. Elas não têm mais a capacidade de amar, elas não têm capacidade mais de fazer o bem para o seu próximo, elas não têm capacidade de falar bem. Amados irmãos, as pessoas têm capacidade de falar mal, mas de elogiar, de ajudar, de parabenizar alguém, muitas vezes as pessoas elas têm essa dificuldade. Alguns meses atrás eu parei uma determinada pessoa, estava num carro, e eu disse para essa pessoa assim: olha, parabéns. E a pessoa ficou assim meio assustada: por que eu não estou fazendo aniversário? Eu falei: não é porque você está fazendo aniversário, eu estou te dando os parabéns porque você conseguiu comprar a sua casa própria. Agora você vai morar dentro do que é seu, agora você vai ter a sua vida diferente em relação quando você pagava aluguel, vivia dando dinheiro para aquele que tinha um imóvel, e agora você vai estar dentro do que é seu. Então, amada, aquela pessoa ficou um pouco assustada,
conquistada, porque eu fui dar os parabéns para aquela pessoa. E a gente às vezes não vê isso acontecer na sociedade. Mas quando, amados irmãos, quando você compra o seu carro, sua casa, quando você é promovido na empresa, logo muitas vezes as pessoas caem em cima de você, falando que isso está acontecendo, ou está roubando, ou está passando a perna, ou virou puxa-saco do patrão, ou é isso, ou é aquilo. Mas nós, amados irmãos, precisamos ter a compreensão que não estamos aí para amar apenas as pessoas que nos amam, não estamos aí para apenas fazer bem as pessoas que nos fazem bem. E nós, amados irmãos, quando Jesus ele pergunta: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Qual vai ser a recompensa? Porque, amados irmãos, aqueles aqui, Jesus vai dizer no verso 47: se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? É por isso que quando a gente sai, em qualquer momento a gente tem que dar bom dia, dar a paz do Senhor para quem quer que seja. A gente encontra muitas vezes pessoas cristãs que não dão a paz para outros cristãos. Agora imagine, se a gente falta com a paz com o nosso irmão cristão, o que a gente vai oferecer para aquele que não é o nosso irmão cristão, mas ele é o nosso próximo? É a pessoa que está perto da gente, é a pessoa que está no nosso viver diário. Jesus está falando: louvado seja o nome do Senhor, e se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aí Jesus vai dizer: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, amados irmãos e irmãs, é assim que nós olhamos para essa palavra, para essa colocação de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos colocar em prática no dia a dia. Não é eu vou amar o pastor porque o pastor ora por mim, mas quantos são aqueles que estão orando por mim que eu não estou amando? Quantos são aqueles que estão às vezes desejando as bênçãos para a minha vida, mas eu não estou os amando? Mas ele está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso maior desafio, ele não é em relação às pessoas que nos querem bem, que nos fazem bem, as pessoas que nos fazem rir, as pessoas que nos ajudam a atravessar os momentos difíceis da nossa vida. Jesus está falando aqui que o nosso grande desafio é amar as pessoas que nos fazem mal, é amar as pessoas que nos prejudicam. Às vezes eu sou mal compreendido, quando às vezes eu lido naturalmente com tantas e tantas pessoas que me fizeram mal, porque eu não posso, amado irmão, dar lugar no meu coração para vingança, para ódio. Eu não posso deixar, amados irmãos, o meu coração ser tomado de nenhum sentimento perverso, porque o sentimento ele vai brotando, e se você deixar, ele vai ocupar o seu coração, ele vai enraizando, vai criar raiz da contenda, raiz da amargura, raiz de divisão, e a gente vai deixando de amar. E quando a gente deixa de amar, a gente deixa de orar, a gente deixa de dar um copo d'água, a gente deixa de dar um prato de comida, a gente deixa de estar nos mesmos lugares, porque isso é o reflexo da ausência de amor. E a gente, amados irmãos, está diante dessa colocação de Jesus, que eu preciso amar aquelas pessoas que me fazem mal. E eu posso de repente até entender que às vezes elas nem sempre são inimigas, mas no viver da sociedade a gente tem que todas as pessoas que não nos querem bem, elas são inimigas. Mas o inimigo muitas vezes, aquele que as pessoas não conhecem, é o inimigo espiritual. Ele entra na mente do indivíduo, ele entra no coração do indivíduo, e as pessoas começam a ficar distantes umas das outras por causa da ausência de amor.
E eu quero orar com você, para que a bênção do Senhor Jesus, ela possa estar no seu coração e você possa amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, amar os seus vizinhos, amar aí o seu patrão, sua patroa, o seu colega de trabalho, amar as autoridades, interceder, abençoar, fazer, dizer boas palavras, reconhecer os feitos, os bons feitos daquela pessoa. E nós vamos orar, Pai, no nome santo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ó Deus, eu dirijo essa palavra nesse momento, para que todas as pessoas que receberam essa palavra sejam agora abençoadas, sejam agora curadas em nome de Jesus Cristo, sejam livres do ódio, sejam livres da amargura, sejam livres agora, Pai querido, de tudo aquilo que tira, Deus amado, o amor do seu coração. Meu Pai querido, eu peço, Senhor, agora, visita agora esta casa, esta família, visita esta pessoa que vai receber esta palavra, Pai querido, e que seja transformado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir e bendizer o nome de Jesus Cristo.